Messias, irmãos, boa parte da igreja já conhece, é seminarista do nosso presbitério, ele é da igreja presbiteriana Renascer, membro da igreja Renascer, e ele prega, na verdade ele faz, já expliquei aqui uma vez, uma exortação à igreja. O irmão não recebeu ainda a imposição de mãos do presbitério para que faça a exposição do texto como ministro do Evangelho. O irmão já está no último ano, já tem pago a disciplina de exegese bíblica, já tem se capacitado para isso e prega sob a licença do nosso presbitério, o presbitério central da Paraíba. Portanto, já existe de autoridade para isso. Que Deus abençoe, irmão. Fique à vontade. Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos alegres por estar aqui mais uma vez, agradecendo a oportunidade que o reverendo Augusto nos proporciona nessa noite de poder então compartilhar o texto bíblico. Para tanto, eu gostaria que você abrisse o texto do livro dos Salmos, de número 139. Salmo de número 139. Nós vamos compartilhar hoje nas verdades basilares desse salmo tão lindo, que é o salmo de número 139. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, lamentavelmente a igreja, ou as ditas igrejas brasileiras, sofrem por causa de uma chamada deficiência do conhecimento de Deus. O povo perece por causa do fato desse relacionamento com Deus, a palavra, e com a palavra de Deus. E parece que o mundo em que nós estamos vivendo, em que nós estamos ainda a habitar, vive como se esse próprio Deus não existisse. O fundamento de todo conhecimento do Deus verdadeiro só pode ser a clara compreensão da sua palavra, dos atributos desse Deus e de como esse Deus se relaciona com o seu povo e de como esse Deus se relaciona com toda a criação que ele fez. Somente as Escrituras Sagradas é que podem nos revelar de forma mais intensa quem é esse Deus, pois pela revelação da criação nós conseguimos entender que existe um Deus, como disse bem o apóstolo Paulo na carta de Romanos, no capítulo 1. Esse foi um dos brados da reforma. Voltemos às Escrituras, para que por meio das Escrituras se saiba quem é Deus e se conheça quem é o Deus verdadeiro, aquele mesmo a quem o próprio Jesus, na oração sacerdotal, no capítulo 17, no verso 3, ora ao Pai dizendo que conheçam ao Senhor, ao Deus verdadeiro e aquele a quem tu enviaste. De fato, não nos é possível servir nem adorar um Deus que seja incógnito, nem depositar nele a nossa confiança. No entanto, ao caminhar pelo saltério, observaremos a vasta riqueza das orações, dos hinos, dos cânticos, expressados e dirigidos a Deus, de uma forma que nos arrebata a alma e o coração quando nós nos debruçamos e nos deleitamos naquilo em que os salmistas escreveram. Tem sido dito que o livro de Salmos é uma das mais refinadas composições poéticas de todos os tempos. O Novo Testamento cita o livro de Salmos mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Davi é responsável por boa parte dos Salmos, inclusive este que ora nós lemos, que faz parte do 5º livro do Saltério. Este salmo é intensamente pessoal. Seu tema principal é o modo como Deus conhece todas as suas criaturas. Não existe lugar algum em que possamos nos esconder desse Deus. O Salmo 139 é considerado a coroa de todos os salmos. Alguns estudiosos dizem que ele é um dos poemas mais belos do Saltério. Um outro escritor chamado Wesley escreve: este salmo se destaca como a pérola mais preciosa do Saltério. Ele descreve nitidamente a onisciência divina, a onipresença, a onipotência e pressupondo ainda a derrubada dos poderes do mal, visto que aquele que vê e ouve os atos e palavras abomináveis dos rebeldes, certamente tratará com eles conforme a sua própria justiça. O poeta estava profundamente impressionado ao descrever essas verdades dos atributos do Deus pactual. Ele não tinha sobre a mesa compêndios de livros de teologia. Ele não tinha comentários sobre a mesa, sobre quem era esse Deus. Mas ele conhecia o Deus, esse Deus em quem ele disserta no Salmo 139 de forma poética, num relacionamento pessoal. E aqui ele está mostrando quem é Deus e apresentando esse Deus conforme a sua própria experiência com ele. Esse poeta estava impressionado ao descrever as verdades desse Deus, que é tido como Deus pactual. Porque há uma linguagem altamente observada numa comunicação com o Deus do pacto e com o povo que pertence a esse Deus. Com os pronomes que você observou na leitura, você entende que há uma linguagem estritamente pactual. E é com base nessas informações introdutórias
eu convido a igreja a meditar no seguinte tema: os atributos do Deus pactual. Eu vou precisar que os irmãos estejam lendo novamente, agora do verso 1 ao verso 6, como Davi traz esse atributo da onisciência divina, que compreende do verso 1 ao verso 6. E diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim expõe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Como é do conhecimento dos irmãos, toda a linguagem poética do livro do Saltério, ele é feito de forma poética, e por isso nós chamamos de verso, de instâncias, e de estrofes, aquelas porções que compreendem uma temática dentro de uma unidade. O Salmo 139 está dividido em pelo menos 4 estrofes. Faz parte dessa linguagem, da linguagem poética, tratar em alguns momentos essas linguagens como estrofe. Nesta primeira estrofe, o salmista disserta sobre o fascínio do conhecimento do Deus pactual. Davi está descrevendo quem é esse Deus pactual. Ele usa pelo menos a repetição de palavras para direcionar a nossa atenção nesse primeiro momento sobre o conhecimento de Deus. Então você vai observar que no primeiro verso ele usa o termo conhece. No verso 2 ele usa o termo conhece novamente. No verso 3 ele usa o termo conhece novamente. No verso 4 ele usa a palavra conhecimento. E no verso 6 ele usa a palavra conhecimento. Davi usa pelo menos 5 verbos para exaltar o conhecimento de Deus. O verbo sondar, que é o primeiro verbo que é utilizado por ele, significa examinar com grande empenho, cuidado e profundidade. O povo de Israel usava esse termo para descrever a escavação ou escavações profundas numa mina, a exploração de uma terra e investigação de uma causa legal. Cada detalhe da vida humana está aberto diante de Deus. E quão profundo e pessoal é o conhecimento que Deus tem de cada um dos que Ele criou. De tudo o que Ele criou, o seu conhecimento ultrapassa as dimensões da nossa capacidade de entender como é maravilhoso o conhecimento de Deus. É bem verdade que o homem, em sua limitação, vê a aparência, mas Deus ele vê o coração e não podemos enganá-lo, porque Ele sabe quem nós somos. Adão e Eva tentaram fazê-lo. Eles pensavam que podiam enganar a Deus. É o que está dito na perícope de Gênesis capítulo 3, do verso 7 ao verso 14. Mas também Caim intentou em seu coração pensar que o ato que ele havia cometido poderia ser escapado dos olhos do Senhor. No capítulo 4 de Gênesis. E Davi, por sua vez, pensou que poderia fazer qualquer coisa distante dos olhos de Deus, que a tudo viu quando ele cometeu os seus pecados. Todos eles descobriram que Deus sabia tudo a respeito dele. No verso 2, o verbo saber significa distinguir e discernir com entendimento, e não apenas reunir dados brutos. A forma como Deus nos conhece não é porque alguém falou para Ele ao nosso respeito. Não é porque alguém pronunciou o nome de alguma coisa ou de alguém para que Ele soubesse. Deus não nos conhece porque Ele ouviu falar ao nosso respeito. Ele sabe quem nós somos. O seu conhecimento ultrapassa a forma como nós pensamos que Ele mesmo nos conhece. Comentando os versos para o verso 2, o grande reformador Calvino disse: a palavra pensamento é traduzida para a nossa língua como significado de amigo, companheiro. E por isso mesmo, pode ser traduzido esse verso da seguinte forma: de longe tu conheces o que está mais próximo de mim.
Olha que fantástico esse conhecimento de Deus, porque Ele não somente sabe quem nós somos, como conhece a nossa vida, mas sabe tudo que está à nossa volta, tudo que nos cerca. Ele tem ciência e entendimento, até mesmo dos nossos amigos mais íntimos, daqueles ou de tudo que nos acompanha. O verbo esquadrinhar, no verso 3, descreve o ato de selecionar os grãos. E no original, o termo traduzido por sondar, ele conhece as ações, situações, pensamentos, palavras, costumes e motivações. No verso 4, o salmista está informando que, embora a língua seja o indicador do pensamento do homem e o grande meio de comunicação, Deus, que conhece o coração, não depende que nenhum dos que Ele criou pronuncie alguma palavra para que Ele saiba o que Ele quer dizer. Os pensamentos mais recônditos, mais guardados do coração, são expostos, estão plenamente visíveis, nítidos diante de Deus. Aos olhos de Deus, nem mesmo as nossas motivações passam desapercebidas. No verso 5, a ideia do salmista é maravilhosa. Quando ele diz, tu me cercas por trás e me cercas por diante. Pois o verbo aqui cercar significa fechar. Ou seja, Davi queria dizer que estava cercado, que estava fechado de todos os lados. E assim sobre a vigilância dos olhos de Deus. Aquele que acha o caminho bloqueado de todos os lados, ele entende que deve voltar para o seu lugar de origem. Porque diante dos olhos de Deus e do conhecimento de Deus, não há como fugir. Na última parte do verso 5, o comentarista Bruce Walter, ele diz que o gesto de impor as mãos significa autoridade absoluta. Esse gesto, ele esmaga pessoas, ou ele destrói a pessoa no julgamento, ou ele preserva o seu povo diante das suas mãos. Com relação a esta verdade sobre a mão de Deus, veja o que diz o livro de Êxodo, no capítulo 7, verso 4. Faraó não nos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. No capítulo 13, e verso 21 desse mesmo livro, diz, alivia a tua mão, no capítulo 13 do livro de Jó, e verso 21, melhor dizendo, diz, alivia a tua mão de sobre mim, e não me espante o teu terror. Olha como os autores sacros estão se reportando diante de Deus quando reconhecem o que é o peso das suas mãos. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele de quem haveremos de prestar contas. Mais do que isso, porém, ele sabe o que é melhor para cada um de nós e faz tudo para nos conduzir em direção ao seu ideal. Ele nos cerca por trás e por diante e coloca a sua mão sobre nós para nos firmar e nos dirigir no caminho que nós devemos andar. Como devemos responder a isso? Será que não deveríamos responder tal qual o salmista o fez quando ele, no verso 6, exultou de alegria, quando seu coração foi tomado por um regozijo e tamanha felicidade diante do conhecimento que Deus tinha sobre ele? Davi estava plenamente maravilhado, meus irmãos. A altura e profundidade do conhecimento de Deus invadiu o coração do salmista e por isso ele se alegrou maravilhosamente. Por isso ele reconhece a onisciência de Deus. E ele fecha essa estrofe com uma avaliação e diz, esse conhecimento de Deus é sobremodo elevado. Não posso atingir. As palavras do Bruce Walter, o conhecimento de Deus é retratado como um penhasco, que não é páreo nem mesmo para um guerreiro do calibre de Davi. Calvino comenta essa passagem e diz, Davi exclama contra a tolice de avaliar o conhecimento de Deus com base em nosso próprio conhecimento, quando este se eleva prodigiosamente acima de cada um de nós. É importante notar que se nós desejamos conhecermos ou entendermos quem nós somos,
É importante que conheçamos mais quem Deus é. E desprovido do conhecimento de quem Deus é, nós talvez não saibamos nem mesmo quem nós somos. É necessário que conheçamos mais a Deus, para que também saibamos quem nós somos. E principalmente pela revelação das Escrituras. Há uma grande deficiência hoje sobre o conhecimento de Deus. E isso afeta toda a nossa forma de viver, quando nós não caminhamos segundo a sua palavra e conhecendo o Deus da palavra. Davi, diferente dos ímpios, confessa que esse conhecimento vai além da sua compreensão e declara que as palavras não poderiam expressar a verdade e completude com que todas as coisas estão patentes diante dos seus olhos, visto que esse conhecimento não possui limites e nem medidas. A doutrina do conhecimento de Deus fica completamente exposta e clarificada no Salmo de número 139. Ele tem todo o conhecimento. Quero dizer, uma verdade a respeito do conhecimento de Deus é que Ele conhece, antes de todas as coisas, Ele conhece a si mesmo. Somente Ele é quem tem condições de saber quem Ele é. E por isso, um texto bíblico que diz que somente o Espírito de Deus tem conhecimento das profundezas do próprio Deus. Certa vez o Senhor Jesus Cristo, quando olhou para os seus discípulos, próximo de ser morto, Ele fez uma promessa dizendo que o seu Espírito haveria de vir. Ele precisaria ir para que o seu Espírito viesse. E Ele disse que ia mandar outro, semelhante a Ele. O reverendo Augusto acabou de falar aqui sobre a natureza do mediador. Então Deus, quanto o homem, jamais sem pecado, e o Espírito que viria após a ascensão de Cristo, para encher aqueles que estavam aguardando a promessa, para que o ministério de Cristo fosse levado à consumação. Esse mesmo Espírito era e é tão Deus quanto o Pai e quanto o Filho. Esse Espírito, ele penetra as profundezas de Deus. E é importante sabermos que quando nós lemos as Escrituras, nós somos completamente dependentes de que o Espírito Santo nos ilumine o entendimento por meio da leitura da sua palavra, por meio da pregação da sua palavra, por meio da instrução da sua palavra. Porque eu quero dizer para você que há muitas pessoas que leem as Escrituras e elas não têm absolutamente conhecimento, o conhecimento verdadeiro. Porque o Espírito Santo não nos abriu o entendimento. Mas para o seu povo, para a igreja do Senhor, o Espírito ilumina a nossa mente, ilumina a mente da igreja do Senhor. E enfim entendemos aquilo que o Senhor quer que entendamos. O puritano, conhecido como Stephen Charnock, afirmou: Deus não poderia conhecer outras coisas se Ele não conhecesse a si mesmo. Se houvesse alguma coisa que Ele não soubesse nesse mundo, Ele não seria Deus. Tudo neste mundo que foi criado por Ele está dentro do mais absoluto conhecimento do que Ele fez. Meus amados irmãos, Deus nos conhece perfeitamente. Ele sabe quem nós somos. Ele não se impressiona. Ele não fica impressionado com as propagandas que nós fazemos acerca de nós mesmos. Não podemos enganá-lo com situações fantasiosas que nós mesmos criamos. As marcas do nosso coração estão estampadas também diante dele. Esse Deus com quem nós nos relacionamos é alguém que conhece até mesmo as feridas que são abertas em nossos corações. Ele afere a verdade da nossa mente. Ele conhece as nossas motivações. Ele sabe perfeitamente quem nós somos. Esse é o primeiro atributo que o salmista declara no Salmo 139. O segundo é a sua onipresença, do verso 7 ao verso 12. Queria que você acompanhasse comigo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras.
As trevas e a luz são a mesma coisa. Se Deus sabe tanta coisa a nosso respeito, irmãos, talvez o melhor a fazer seja fugir ou se esconder dele. Há essa possibilidade para aqueles que não temem a Deus, principalmente quando sabem que existe um Deus que conhece todas as coisas, homens indesculpáveis diante de Deus. Porque toda a rota de fuga que os homens criarem, na tentativa de se camuflarem diante de Deus, essas rotas serão inúteis. Essas rotas serão levadas diante de Deus como os caminhos mais claros que Ele pode ver. Aqui nessa estrofe nós notamos características retóricas do salmista. Veja, por exemplo, o verso 7, que diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Importante notar que neste verso há um estrito relacionamento do Espírito Santo com o Pai. Por isso ele diz, do teu Espírito, identificado pela expressão teu Espírito. As perguntas do salmista estão plenamente interligadas com a estrofe observada anteriormente. Pois como escapar de um Deus que a tudo conhece? Não há como escapar. Mas aqui ele evoca outra grande doutrina. É a doutrina da onipresença de Deus. O que Deus conhece, o Deus que conhece todas as coisas, inevitavelmente, irmãos, está presente em todos os lugares. E porque conhece todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares. Após as duas perguntas retóricas de abertura dessa segunda estrofe, identificada pela expressão para onde, o poeta figurativamente descreve dois eixos do espaço, o vertical e o horizontal. A presença de Deus íntima e implacável descrita pelo salmista. No entanto, ele, o poeta, ele transita da fuga para a confissão. Embora ele tenha colocado de forma figurada os dois eixos, o vertical e o horizontal, como exemplo de possibilidades para onde se poderia fugir da presença de Deus, ele agora transita de uma rota de fuga para a rota de confissão. Segundo o escritor Amarré, ao descrever esse aspecto vertical e horizontal do Deus que é inescapável, ele diz: as extremidades são usadas para significar a totalidade do universo. Altura e profundidade, leste e oeste, abarca tudo o que existe, seja para onde que alguém vá. A mão de Deus é capaz de alcançar e controlar os eventos ainda não manifestos. No eixo vertical, descritos nos versos 8 ao verso 10, céus e sepultura são os pontos mais altos e mais baixos no cosmo do salmista que escreveu este salmo. É a onipresença do imortal que ele está apresentando. Conforme afirma o livro de Jó, no capítulo 26, verso 6. Nós observamos que essa ideia é ratificada pelo autor. Olha o que ele diz: o além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Aqui nós notamos uma linguagem pregada por Jó, no capítulo 11, verso 7, verso 9, assemelhada ao que o salmista Davi escreveu no Salmo 139. Ele diz: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Percebe, irmãos? Os versos 7 a 12 refletem sobre a onipresença de Deus. Observe como o salmista responde às questões levantadas por ele mesmo, do verso 7, identificada pelos seguintes termos. Se referindo à onipresença, ele diz: lá estás, no verso 8. Lá estás também, no verso 8. Ainda lá no verso 10. E eu não posso me esconder de ti, no verso 12. Ainda que você saia do Oriente para o Ocidente, como um relâmpago, indiscutivelmente você não pode escapar, nem se esconder da luz do Senhor. A mão do Senhor alcançará qualquer que intente no seu coração transitar, ou qualquer que sejam essas rotas de fuga.
no eixo horizontal, conforme lemos nos versos 9 e 10, não importa a distância, a velocidade com que o salmista voa neste eixo, para onde ele vai, Deus está presente. Para um lado, para o outro, para cima, para baixo, Ele está presente em todos os lugares. As asas, metaforicamente falando, como as asas da alvorada, são uma imagem bem conhecida no Antigo Oriente, próximo do sol, do saudar sol nascente. Isso está dito em Jó, capítulo 38, versos 12 e 13. O salmista está tomar esse fato de tomar as asas do sol e voar com a velocidade da luz no alvorecer do dia. Por isso ele usa o termo nas asas da alvorada. O verso 10, ao invés de Davi encontrar o terror da morte que os ímpios encontram, ele se depara com o Criador da ordem e da vida. Outra vez, ironicamente, a fuga de Deus o conduz à consciência da presença de Deus com ele. Por isso essa linguagem pactual, porque ele sabe que está lidando com Deus, que é o Deus dele. Ele vê em Deus a sua esperança, e em nenhuma outra alternativa ele coloca a sua esperança e a sua confiança. Por isso ele diz: ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Aqui no verso 10, um dado importante, pois o salmista está fazendo menção tanto da mão direita quanto da mão esquerda. A destra sendo indicada para o sul e a esquerda sendo indicada para o norte. São os pontos cardeais do compasso. Em contraste com a fuga do próprio salmista, que tenta fugir do oriente para o ocidente. A mão direita conota força e a mão esquerda ela é sinistra. Mas as duas juntas significam força total. Eis as mãos que guia Davi e sustém ao salmista diante dessas mãos poderosas. É exatamente o que acontece em Salmo 23, versículo 3, escrito pelo próprio salmista, que diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guiará é comumente usado em situações de Deus liderar o seu povo, seguramente pelas ciladas perigosas e com triunfo para o destino desejado e prometido. Por isso que o pastor leva a ovelha por águas tranquilas, por pastos verdejantes, para que as suas ovelhas possam então ser alimentadas e guiadas pelo pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é o que diz o verso 23, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa ideia de que Deus está guiando o salmista, que Deus está guiando o seu povo e as suas ovelhas. Sobre a doutrina da onipresença de Deus, o mesmo puritano Stephen Jargon, que ele afirma, precisamos entender o que significa esse atributo não é. Deus não é limitado pelo espaço como nós somos. Sua natureza não conhece limites. Quando nos é dito que Ele está presente em determinado lugar, não é porque esteja ausente de outro. Assim como não existe nenhum lugar sem a presença de Deus, assim também lugar algum pode contê-lo. O Criador contém o mundo, mas o mundo não contém o Criador. Nos versos 11 e 12, no fechamento da segunda estrofe, o salmista nos deixa claro que nem a distância, a altura, profundidade, leste ou oeste, permite que alguém escape de Deus. Será que as trevas fornecem um esconderijo adequado? Será que aqueles que procuram se manter na sua vida debaixo das trevas poderiam se esconder de Deus? É óbvio que não. Porque o salmista está declarando muito enfaticamente que nem noite. O dia e noite são iguais para Deus. Não existe nenhuma possibilidade daqueles que pensam que, fugindo de Deus e vivendo dissolutamente, debaixo dos seus pecados, e pensando que Deus não vê, Deus está vendo a negridão dos seus pecados, assim como se Ele estivesse fazendo a luz do dia. Os pecados mais ocultos cometidos pelos homens, que pensam que Deus não conseguiu vê-los quando eles estavam em ambientes sozinhos, Deus os vê como se eles estivessem fazendo a luz do dia, porque luz e trevas, dia e noite para Deus são a mesma coisa. É isso que o salmista diz. O comentarista Alan Herman,
ele diz que as trevas não propiciam que alguém escape da superintendência divina. Meus queridos irmãos, definitivamente nós não podemos nos ausentar da presença daquele que dá tudo ver. Esta verdade, ela serve, entenda, essa verdade ela serve de conforto para os cristãos. Ela serve de consolo para o povo de Deus, para o povo da aliança, para aqueles que são justos. Esta verdade, enquanto ela é conforto para uns, ela é terror para aqueles que são os ímpios. Ele consola o coração do justo, mas impõe terror ao ímpio. Ele nos observa no meio da multidão, assim como também nos vê na solidão. Ele está presente nas nossas tristezas. Certamente Ele está presente nos momentos mais tristes da nossa vida, mas Ele está presente também nos momentos mais alegres em que nós vivemos. Não pense que as trevas podem te esconder da presença de Deus. Ele contempla aquele que está no buraco mais negro do pecado, mas Ele contempla também os seus filhos quando eles estão padecendo enfermidade, padecendo sofrimentos, estão padecendo pelo mal que essa própria vida nos acompanha. O primeiro atributo destacado pelo salmista é a sua onisciência. O segundo atributo é a sua onipresença. E o terceiro atributo é a sua onipotência. Veja nos versos 13 a 19 o que o salmista diz. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, se jamais chegava ao fim. Irmãos, trata-se de uma das passagens mais maravilhosas da literatura sobre o milagre da concepção e o nascimento humano. Como disse um dos escritores da nossa terra, ao testemunhar o nascimento, nós não calculamos, apenas nos maravilhamos. Lembro-me das palavras do reverendo Heber Campos Júnior, quando ele disse: o salmista ele não tinha a tecnologia que nós temos hoje de ter a capacidade de ver a criança quando se faz uma ultrassom. E quando os pais veem que ali já está se formando aquele embrião, aquela criança, os pais ficam maravilhados, se alegram porque estão vendo que há uma vida que está sendo desenvolvida pela própria graça de Deus em permitir que a concepção seja levada a bom êxito. O salmista não tinha essa tecnologia, mas ele está maravilhado porque ele diz que Deus o conhece desde as profundezas até mesmo do ventre da sua mãe. Davi declarou que Deus está presente na concepção e no nascimento, pois somos feitos à imagem de Deus, e Ele tem um propósito específico para aqueles a quem Ele chamou. Vivemos em nosso corpo e com Ele toda a nossa vida, e sabemos como isso é admirável. Deus nos formou da maneira como deseja que sejamos, e quaisquer que sejam as nossas opiniões sobre nossa estrutura física, aparência ou habilidades, devemos aceitar isso de boa vontade, porque a forma como Deus nos criou foi a forma como Ele desejou. E negligenciar a forma como Deus nos criou é desonrar um ato da graça divina sobre cada um de nós. O verbo tecer, no verso 13, significa cobrir ou cingir. Poderíamos ver o livro de Isaías, capítulo 32, verso 12. Mas Deus tece o ser humano no útero de sua mãe. E, infelizmente, o aborto é uma interrupção desse prodigioso milagre que é o milagre da concepção. Tragédia. Lembramos que existem tantas pessoas que por aí encontram uma forma mais absurda de lidar com a vida humana.
violando o mandamento não matarás, tirando a vida de um inocente. No dia que o presidente dos Estados Unidos homologou essa lei para que fosse permitido o aborto nos Estados Unidos, eu me lembrei de que John Piper, ele, insatisfeito com o que o presidente Barack Obama havia decretado, ele mandou uma carta para ele, expressando a sua insatisfação como um dos ministros daquele lugar e dizendo que aquilo que o presidente dos Estados Unidos estava fazendo era um próprio atentado contra a vida de um inocente. E nós observamos que isso tem sido também uma realidade em nosso país. Deus nos formou da maneira como deseja e nós precisamos entender que isso é uma dádiva de Deus. Tudo que procede de Deus é dádiva dele. O Senhor fez mais do que criar e formar o nosso corpo. Ele também planejou e determinou os nossos dias. Verso 16. É bem provável que isso também inclua a extensão da vida. Nós não vivemos dias a mais ou dias a menos. O próprio salmista Moisés, no Salmo de número 39, ele disse que o Senhor tinha também os dias na sua vida contados diante dele. E por isso que ele considera que no vapor da vida, assim como a vida é rápida, assemelhada à relva que cresce e rapidamente murcha, como a fumaça que aparece e rapidamente desaparece. E ele considerando que a vida é tão rápida, a vida é tão dura tantas vezes, e ela está debaixo da ira de Deus quando ela não é uma vida que glorifica a Deus, é importante que se volte para os braços do Criador. E as tarefas que ele reservou para cada um de nós podem ser contidas também no verso de número 16, quando é afirmado que ele tem os dias, cada um dos nossos dias escritos na palma das suas mãos. Como ignorar que Deus nos deu um corpo tão maravilhoso e planejou uma vida tão extraordinária para cada um de nós? Porque desprezar a vida também é um ato de não se submeter aos mandamentos do Senhor. A forma como nós organizamos a nossa vida, como nós direcionamos os nossos passos para viver para a glória de Deus. Eu lembro do que o pastor Steve Laus, ano passado, na Conferência Fiel, disse sobre a administração do tempo, porque Deus te deu uma vida, meu irmão, para que você possa utilizá-la da melhor forma, e de tal forma que em todos os seus atos, na escola, na universidade, em casa, no trabalho, com amigos, com irmãos, na igreja, na comunhão, ela seja utilizada para a glória de Deus. Não desperdice cada minuto da sua vida, cada momento da sua vida, porque ela vai passar tão rápido que talvez você chegue o dia e dizer: eu aproveitei pouco a minha vida, eu desperdicei momentos importantes na minha vida. A vida não é uma prisão, mas sim uma peregrinação emocionante. E o Senhor nos preparou para aquilo que Ele tem reservado para nós. Nossa responsabilidade é entregar todo o nosso ser diariamente a Ele. Meditar sobre os seus pensamentos que se encontram em Sua palavra. E caminhar no Espírito. Deus pensa e espera que nos submetamos ao deleite da sua palavra e da sua lei, quando nós temos a oportunidade de poder utilizar a palavra de Deus para a nossa própria vida de crescimento espiritual. É lamentável saber que nós ficamos detidos a ouvir a palavra de Deus e a caminhar segundo a palavra de Deus somente quando nós chegamos à igreja para ouvir. Nós precisamos ter uma vida de piedade e ter a palavra de Deus como algo que alimenta a nossa alma todos os dias. Todos os dias. O primeiro atributo destacado pelo salmista é a sua onisciência. O segundo atributo é a sua onipresença. O terceiro atributo é a sua onipotência. E, enfim, a sua justiça. Verso 19 ao verso 24. A parte da oração do salmista que muitas vezes gera muita controvérsia na cabeça de alguns irmãos. Olha o que diz o Salmo, verso 19 e verso 24. Tomar, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia.
Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vereador Júnior, ao ministrar esse salmo, ele disse: alguns irmãos, quando leem esse salmo, eles leem do verso 1 ao verso 18 e se contentam ali, porque não querem entender que o salmista utilizou palavras desse calibre nos últimos versos, quando na própria ação de uma oração imprecatória, que eu creio que é muito bem conhecido dos irmãos, como os salmistas, muitos salmos se utilizam de orações imprecatórias. Aqui o salmista está fazendo a mesma coisa. Mas existem detalhes que nós precisamos atentar para que não compreendamos o que o salmista disse de forma equivocada, para não sermos arrebatados aos sentimentos pecaminosos quando nós olhamos certas injustiças que são feitas diante dos nossos olhos. Se não podemos enganar a Deus, meus irmãos, escapar dele, nem ignorá-lo, o mais sensato a fazer é obedecer. Mas há aqueles que preferem se opor diante dele e contestar o que ele lhes diz em sua palavra. Davi chamou assim de perversas, violentas, mentirosas, blasfemadoras e rebeldes, e se angustiou por causa dessas ações cometidas e feitas deliberadamente por homens e pessoas ímpias. Os pecadores causam tristezas profunda a muitas outras pessoas e causam também tristeza ao próprio Deus. Gênesis capítulo 6, verso 6. Causam tristeza ao Filho, Marcos capítulo 3, verso 5. Causam tristeza ao Espírito, Efésios capítulo 4, verso 5. Sem dúvida, é difícil amar os pecadores rebeldes e ao mesmo tempo aborrecer os seus pecados. Mas precisamos de mais aversão santa. Porque nós não nos indignamos com muitas vezes o que é feito lá fora. Muitas vezes nós comungamos até. Nós caminhamos pelo mesmo nível de conivência que tantas outras pessoas fazem quando observa-se a injustiça sendo feita diante dos nossos olhos. Nesses tempos em que o pecado ostensivo é uma forma tão popular de entretenimento, e aqui podemos citar diversos versos. Sempre que oramos, venha o teu reino, estamos pedindo que o Senhor, o Deus de Israel, o Deus da aliança, pedimos para que Ele seja justo, para que Ele julgue os perversos, e estamos deixando essa questão em suas mãos, quando nós pedimos, venha o teu reino. Davi, porém, encerra com uma oração pedindo que o Senhor sonde o seu coração e dizendo que, utilizando até os verbos da forma diferente como ele usou no início, para que Deus conheça as suas ansiedades e preocupações e o perdoe e o conduza. Devemos ser cautelosos em nossas introspecções, pois nem sequer conhecemos o nosso próprio coração. A melhor coisa a fazer é abrir a palavra e deixar que o Espírito nos esquadrinhe e nos fale, pois desse modo podemos descobrir a verdade. Não devemos jamais contestar as ordens de Deus, pois Ele nos ama e nos quer dar apenas o que é melhor para cada um de nós. Mas a oração do salmista do verso 19 ao verso 24, ela expressa a sua indignação diante daquilo que os homens fazem lá fora, não com ele próprio. Ele não está indignado porque alguém está falando mal dele. Ele não está insatisfeito porque alguém está utilizando de blasfêmia contra o nome dele. Está caluniando a figura de Davi. Ele está expressamente indignado porque alguém está se levantando contra o Deus a quem ele serve. Porque alguém está se pronunciando insidiosamente, de forma blasfemadora, contra o Deus que ele serve. Isso causa uma ira em Davi. Irmãos,
sobre a verdade da onisciência de Deus, nós estamos definitivamente sitiados por Deus. Não existem acidentes para Deus, como disse o físico alemão Einstein. Deus não joga dados com o universo. Deus conhece aquilo que você conhece e que você talvez jamais venha a conhecer. Aquilo que nunca passou na sua cabeça, Deus sabe, mesmo que você não venha a tomar conhecimento. Deus sabe até mesmo as coisas que não aconteceram na história. Deus sabe sempre plenamente, Deus está sempre plenamente consciente de tudo que acontece. Isso é, característica expressa de sua onisciência. Se ele quisesse dizer o número de grãos de areia do mundo, o número de estrelas do céu, ele diria sem pesquisar nada. Ele não precisa raciocinar para chegar a conclusões. Ele não pondera para responder. Ele não acessa informações como um computador. O conhecimento de tudo está nas mãos dele. Ele jamais apresentou alguma coisa, ele jamais aprendeu alguma coisa e jamais esqueceu alguma coisa. Que Deus grandioso é esse que nós servimos? A W12 disse: Deus conhece tudo o que pode ser conhecido em um único abrir de olhos. Ele conhece os segredos do coração. Ele sabe onde está a maldade do coração. Deus conhece o que nenhuma criatura jamais poderá conhecer. Ele mesmo. Somente outro como ele pode assim fazer. O Espírito Santo de Deus, o próprio Filho dele. Meus irmãos, em tempo de aflições severas, Deus está presente. E veja o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele disse a respeito de si mesmo: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Todos me desampararam. Que isto não me seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. 2 Timóteo capítulo 4. Porque temos esse desejo de fugir tantas vezes da presença do nosso próprio Deus. Adão e Eva tentaram, mas falharam. E o mesmo aconteceu ao profeta Jonas, que também foi de mal a pior. Se não há como fugir da presença de Deus, fujamos para Ele mesmo. Porque não há como fugir dele para qualquer outro lugar. Se a atitude mais sensata é porque há uma distância entre o relacionamento do seu filho com Deus, importante é que no momento da apresentação da sua disciplina se fuja para Ele próprio. Porque os ímpios vão continuar fugindo de Deus, mas sem nenhuma escapatória. Ele nos guarda de tropeçar para não ficarmos caídos. Suas mãos nos guardam, nos seguram e nos agarram. Nós estamos sempre firmados diante das suas mãos. É uma possibilidade de viemos a cair para ficarmos prostrados. Porque a sua mão nos guia, a sua mão nos sustenta. E nós estamos guardados e preservados pela poderosa mão do nosso Deus. Mas, porventura, não fará justiça o Deus de toda a terra. Os ímpios não vão ficar impunes diante dos seus pecados. Acã achou que ia roubar aquela capa e que iria ficar impune. Ele pensou que ninguém viu. A onisciência de Deus garante a justiça desse mundo. Por isso que Ele conhece todas as coisas. Por isso que Ele está presente em todos os lugares. Por isso que Ele pode todas as coisas. Para Ele ser justo, Ele precisa de todos esses atributos diante do seu ser. Porque quando Ele tiver de ser justo, Ele o será. Porque Ele está presente, porque Ele vê e porque Ele pode todas as coisas. Os pecados dos ímpios estão todos expostos diante do Senhor. As elaboradas justificativas que usamos para convencer o próximo diante de Deus não valem de nada, porque Ele sabe de todas as coisas. A conduta pecaminosa do homem, que consegue esconder de várias pessoas, não consegue esconder de Deus. Assim como Adão tentou esconder do Senhor o seu pecado, mas não conseguiu, nós não devemos também fazer. Esse é o Deus das Escrituras, meus irmãos. Ele é o Senhor do pacto. É este o Deus que Davi nos apresenta. Ele é o Deus que transcende todos os outros deuses erigidos pelas mãos dos homens. Diante dele, todos os ídolos deste mundo são como pó das cinzas. A sua glória ofusca o brilho dos mortais. Jamais conheceríamos o Deus triuno se Ele mesmo não ousasse se revelar para cada um de nós.
Todo conhecimento que temos dele é plenamente limitado. E tudo que conhecemos dele é porque nós somos instruídos pelo seu Espírito no uso dos seus instrumentos, que são os nossos pastores. Não podemos alcançar a gloriosa manifestação desse conhecimento divino. Somente seu Filho Jesus pode nos conduzir para o Senhor. Por isso, nós devemos correr para Cristo e agarrar-se a Ele. Somente Ele pode nos salvar da ira de Deus. Não há outro Deus em quem podemos confiar. Richard Baxter, e eu quero concluir com essa forma como Richard Baxter terminou seus últimos dias. Foi conselheiro de um dos homens mais importantes da Inglaterra, chamado Oliver Cromwell. Cromwell foi o Lorde Protetor da Inglaterra no século XVII, quando o rei foi deposto e decapitado. Quem assumiu o lugar do rei foi Oliver Cromwell. E Baxter foi o seu conselheiro pessoal. E por causa da sua fé, Baxter foi perseguido, preso e proibido de pregar. Com 70 anos sofrendo de tuberculose, ele foi condenado à prisão, preso injustamente. E esse é o preço daqueles que se propõem a levantar a bandeira do Evangelho mais alto que puderem. Eles sempre haverão de ser perseguidos, com possibilidades de serem presos e com grandes condições de serem levados até mesmo a grandes males. Naquela situação tão complicada da sua vida, ele escreveu um poema que refletia seu descanso na onisciência desse Deus poderoso. Ele disse o seguinte: Senhor, não é minha a preocupação saber se vou morrer ou se vou viver. Amar e servir-te são a minha porção. E esta deve graças ao Senhor render. Se a vida for longa, feliz estarei, pois te obedecerei por tempo considerável. E se for curta, por que me entristecerei ao saudar o dia infindável? Cristo não me leva a nenhum cômodo sombrio desta vida, por onde Ele mesmo já não tenha passado. Por esta porta deve passar sem desvio todo aquele que entrar em seu reinado. Vem, Senhor, quando a graça irá permitir que teu rosto bendito eu possa ver. Pois se na terra é doce o teu agir, como então a tua glória há de ser? Meu saber sobre aquela vida é diminuto. Os olhos da fé estão a se turvar. Basta-me ver que o saber de Cristo é absoluto e que com Ele eu hei de estar. Que Deus nos abençoe em seu Filho Jesus.